Olá, muito boa noite para todo mundo. A lua sucedeu no céu, o sol no céu, prateando a pradaria, na mataria, a passarada terminou a cantoria e se aninhou, e o sertão se aquietaria se não fosse a viola choradeira do seu Zé Garcia, animando no arranchamento da comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV, a nossa reunião novidadeira, que então está começando agora com a apresentação da prosa brideira do dia. Na maioria das fazendas leiteiras brasileiras, o nascimento de um bezerro macho é recebido com grande decepção por parte do produtor, que sem demora manda o indesejado embora, para se livrar logo da preocupação e do custo da sua manutenção. Mas em algumas situações especiais, pode até valer a pena segurar estes animais para engorda e produção de carne, e ter assim mais uma fonte de renda na propriedade. O caso é que, para pegar esse trieiro e pôr dinheiro nessa atividade, o amigo pecuarista precisa, primeiro, adquirir conhecimento do funcionamento deste mercado e dos cruzamentos que podem dar retorno financeiro para o investimento. Pois então, para ajudar a campear a informação a respeito de como é que isso pode ser feito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia a doutora Carla Bittar, engenheira agrônoma e professora na área de bovinocultura leiteira da Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que vai participar da função, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Piracicaba, aqui no interior paulista. Boa noite, doutora Carla. A nossa comitiva do Terra Viva DBO na TV está muito honrada e muito agradecida pela sua presença virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vinda e faça o favor de se sentir em casa. Boa noite, Sidney. Obrigada mais uma vez pelo convite. Sempre muito bom conversar com você. Fazia tempo que a gente não se via, né? Há muito tempo que a gente não proseava, né, Carla? Bom, Isso vamos aí. tornar isso mais frequente, né? Ô, Carla, Vamos. aqui no Brasil, quase ninguém faz um investimento mais firme aí nesse aproveitamento do bezerro macho, né, de raças leiteiras para a produção de carne, né? Mas em países como os Estados Unidos, por exemplo, essa prática já não é mais novidade, né? Como é que isso funciona? Assim, em algumas propriedades, o que acontece é que muitas vacas, principalmente as vacas que têm problemas reprodutivos, acabam sendo inseminadas com touros de corte, principalmente touros da raça Angus. E aí, tanto os machos quanto as fêmeas acabam deixando essa fazenda e vão ser criados até, né, crescimento, terminação, até abate, e vão compor boa parte da carne consumida nos Estados Unidos. Então, essa é uma estratégia que muitas fazendas que têm um grande número de animais e já não tem mais espaço para crescimento, tem muitas novilhas já para reposição, acabam adotando para resolver um problema, né? Agora, ô Carla, o que é que esses fazendeiros levam em consideração, né, para decidir quantas vacas do rebanho vão ser inseminadas com raças de corte? Basicamente, assim, as novilhas não são inseminadas com gado de corte. As novilhas, elas vão compor a melhor genética que a gente tem no rebanho, né? E, portanto, vão ser inseminadas com touros leiteiros para gerar fêmeas que vão continuar permitindo a reposição de vacas que vão deixando o rebanho. As vacas que têm problemas reprodutivos, principalmente, vão acabar sendo inseminadas com touros Angus, né? E, assim, o número mágico é entender quantas fêmeas de reposição eu preciso anualmente para entender quantas vacas eu vou inseminar, né? Então, eu preciso continuar tendo fêmeas leiteiras para reposição do rebanho, mas aí todo o restante eu posso, então, comercializar como gado de corte. Mas mesmo nesses casos dessas vacas, né, Carla, não seria mais vantagem, por exemplo, continuar inseminando essas matrizes com raças leiteiras mesmo, para garantir a reposição do plantel de vacas de produção na fazenda, ou então para vender essas fêmeas como também produtoras de leite para o mercado? Tem muitas fazendas que, assim, principalmente por terem já feito um bom trabalho no manejo reprodutivo, mas também, principalmente, reduzido problemas na criação de bezerras e na criação das novilhas, né? Então, durante o aleitamento e todo o período até aquela novilha se tornar uma vaca, o que acontece é que muitas fazendas, e a gente tem várias fazendas aqui na região mesmo,
que já não tem mais espaço para crescer, alcançaram o seu limite em termos de instalação, em termos de produção de alimentos, principalmente produção de volumosos, e aí a ideia é que haja uma diversificação da produção, por exemplo, né? Mas a manutenção desse gado leiteiro em produção. Então, uma parte do rebanho, uma parte das fêmeas vai continuar sendo inseminada com touros leiteiros para a produção dessas fêmeas de reposição, né? Mas sem pensar em crescimento propriamente do rebanho, e o restante vai receber sêmen de touro Angus, por exemplo, para essa finalidade, para a produção de carne. É isso que eu ia te perguntar agora, né, Carla? Pensando nas condições de criação aqui do Brasil, né? Quando é que esse aumento da quantidade de bezerras na propriedade pode, assim, digamos, atrapalhar mais do que ajudar, né, no andamento normal da atividade principal, que é a produção de leite, né? Sim, na verdade, assim, cada caso é um caso, né? Porque tudo depende muito do planejamento da propriedade, se ainda existe espaço para crescimento, como é que está a condição das instalações, porque à medida que a gente começa a ter uma alta densidade animal, né, uma superpopulação dentro das instalações, a gente começa a aumentar problemas sanitários, né? E isso acaba afetando negativamente o desempenho dos animais. Então, assim, a coisa não funciona, né? O sistema ele começa a entrar em colapso, né? Muito animal doente, muito animal, alta taxa de mortalidade. Então, a ideia é fazer um planejamento desse rebanho, né? E utilizar parte dessas vacas em produção para a produção agora de bezerros de corte, bezerros e bezerras. Todo mundo vai embora, né? Isso é muito importante que fique claro, porque no passado já houveram outras iniciativas desse tipo no Brasil, e o que acontecia é que o produtor ele mantinha a fêmea. Só que essa fêmea agora ela é meio sangue, tá? Angus, e portanto ela não vai ser uma boa produtora de leite, ela não vai mais ser um animal especializado para a produção. Então é muito importante também que isso fique claro, que tanto o macho quanto a fêmea vão deixar o rebanho. Uhum. Ô, Carla, eu queria te pedir um favorzinho agora, para a gente fazer um intervalo ligeiro, né? Que a gente tem compromisso com os nossos anunciantes que apoiam a nossa apresentação, mas a gente volta logo em seguida para continuar essa nossa conversa sobre bezerros mestiços para a produção de carne nas fazendas leiteiras. É um minutinho só. E o companheiro e a companheira também estão convidados a aguardar só um minutinho que o Terra Viva DBO na TV já volta. Estamos de volta para o Eito para dar continuação na nossa prosa a respeito da produção de bezerros mestiços de raças de corte em fazendas leiteiras com a professora Carla Bittar, especialista na área de bovinocultura leiteira da Exalc de Piracicaba. Ô Carla, a gente estava falando então, né, a respeito dessa opção do produtor, né? Então eu queria saber o seguinte: a partir desse ano presente, de 2024, a pecuária de corte no Brasil deve começar um novo ciclo de alta nos preços, né? E o primeiro passo nessa direção é a valorização do bezerro. Isso pode ser uma porteira aberta para o produtor de leite investir na criação de bezerros mestiços? Pode sim. O problema é que para que a gente tivesse bezerros agora, esses animais tinham que ter sido inseminados já em meados do ano passado, né? Então, assim, não sei quantos produtores hoje no Brasil adotam essa estratégia. Eu sei de algumas poucas fazendas bastante grandes que fazem isso. Mas, assim, com certeza essa é uma estratégia interessante do ponto de vista não só financeiro, mas também de produção de leite, porque você consegue focar bastante na questão da vaca em produção, né? E assim, diminui o seu problema com a questão de animais em crescimento, principalmente se você já tem um número bastante grande, adequado de fêmeas para reposição. Agora, tem alguma diferença fundamental no manejo dos bezerros e das bezerras depois do nascimento e no seu período inicial, aí do seu desenvolvimento, Carla? Assim, a gente tem bastante gente pesquisando sobre isso nos Estados Unidos, principalmente, né? Uma questão bastante importante é que esses animais, na sua maioria, no sistema de produção americano, eles deixam as fazendas
na primeira, no máximo na segunda semana de vida, né? Então, o que acontece na fazenda leiteira vai ser toda a questão de cuidados iniciais, então cura de umbigo, colostragem, né? Aquela alimentação no período ainda de recém-nascido, né? Que a gente chama de neonatal, enfim. E aí, uma outra questão importante é o transporte. Como é que esse animal vai ser transportado? Que cuidados esse animal precisa ter ao chegar na fazenda de destino? Ou se ele vai para algum recinto de leilão, né? Como é que vai ser esse transporte e do recinto agora para a fazenda de destino? Então, tem muitas questões que a gente ainda precisa entender melhor, mas, assim, a biologia do animal, ela é muito parecida, né? É um bovino. Então, colostragem extremamente importante e agora o produtor vai ter que esquecer aquela história de se é macho ou fêmea, né? Porque normalmente, como você falou na introdução, quando nasce um macho na fazenda leiteira é uma decepção e o que acontece é que esse animal é muito negligenciado, né? Ele acaba não recebendo colostro de maneira adequada, os tratos iniciais são muito ruins. Agora, né, se a estratégia for utilizar sêmen de ambos, aquele bezerro macho, ao contrário, ele tem mais valor do que o meio-sangue fêmea, né? Então, ele vai precisar se preocupar bastante também com esse macho. Então, tudo isso, assim, é o básico, é o arroz-feijão que a gente já faz com o bezerro leiteiro, né? E que as vacas de corte fazem com o bezerro leiteiro, né? Garantir que o bezerro vai mamar várias vezes, enfim. E assim, a parte de crescimento ainda não é bem entendida. Ô, Carla, é muito interessante esse assunto, né? Uma novidade aqui para o produtor de leite brasileiro. Vamos conversar mais a respeito disso. Quando tiver novidade, avisa a gente para a gente prosear de novo sobre esse assunto. Obrigado pela sua participação. A gente está sempre aqui à disposição, viu, Carla? Apareça para a gente conversar mais. Um abraço, obrigado. Outro abraço. Com o consumidor brasileiro alongado do mercado e o açougueiro padecendo de solidão por falta de movimento no seu estabelecimento, o comprador de boiada está querendo descer o facão na cotação, mas a negociação está empacada porque o fazendeiro não tem precisão de entregar o seu gado por qualquer dinheiro trocado. O Terra Viva DBA na TV volta já. Aguarde. Estamos de volta e o que tem para ser contado a respeito do mercado do boi gordo é que, com o janeiro já entrado e andado na sua metade derradeira, mais uma vez no bar dos boiadeiros, o café esfriou e sobrou no bule, porque não apareceu ninguém para tomar. E na Praça da Matriz, a Sabiá pôde levar o filhotinho para passear e caçar bichinho no jardim, porque a única figura de gente ali presente era a estátua do bispo na frente do chafariz. Mas no mercado pecuário isso não foi motivo de estranhamento para ninguém, porque já está todo mundo acostumado com o fato de que, dos 12 meses do calendário, o primeiro sempre é o mais parado, né? E enquanto o açougueiro, abandonado pela sua freguesia, vai passando os dias sozinho no seu estabelecimento, esperando a volta do movimento, o trabalhador brasileiro está em grande consumição, tentando achar dinheiro para pagar as contas penduradas que estão ameaçando virar uma assombração gadeiuda e desdentada. O resultado é que o povo está sendo obrigado de novo a gostar mais de arroz e feijão com ovo. E quem não está nesta situação é porque não tem preocupação financeira nem problema de algibeira sem fundo. E está correndo o mundo, aproveitando a vida e comendo outras comidas, né? Conforme já é da sabedência geral dos companheiros e companheiras fazendeiros, uma das consequências desta inapetência do consumidor aqui no nosso mercado caseiro é que o preço da carne bovina no atacado está ligeiramente embicado na descida da ribanceira. Não chega a servir de compensação, mas como a cotação do frango está andando de lado e a do porco está largada na direção de morro abaixo, pelo menos por enquanto, o boi não está perdendo tanto o poder de competição com seus concorrentes pela preferência da população. A questão é que, por conta dessa desconjuminação, no frigorífico a câmara fria continua mais para cheia do que para vazia, ao mesmo tempo em que a programação de serviço está razoavelmente folgada. Aí, sem ter nem previsão de melhora na saída da mercadoria, o dono agora também não está tendo precisão de mandar o comprador de boiada, que é empregado dele, sair na estrada para campear gado terminado.
Assim mesmo, o sujeito, sendo perfeitamente obediente ao seu patrão, está aproveitando a ocasião para correr o eito, não para carregar o caminhão, mas só para descer o facão na cotação. Acontece que o efeito dessa má intenção derrubadeira na nossa praça boiadeira está sendo muito ligeiro. Isso porque, com o verão nem chegado na metade, o fazendeiro ainda não tem animais em quantidade para apresentar no mercado. E mesmo que tivesse, não tem necessidade de entregar por qualquer dinheiro trocado. Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 4 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil, sendo que desta vez a arroba caiu em 3 dessas praças e só em uma ela foi na direção contrária e subiu. Esta única e solitária alta foi registrada no oeste da Bahia e foi só para a vaca, que aumentou para R$ 230 para pagamento a prazo, mas ainda para descontar a parte do fundo rural. Já no oeste do Maranhão, o dono do frigorífico mandou avisar na praça que o boi que não está pagando pelo boi mais do que R$ 213. Em Goiânia, a capital do Goiás, o fazendeiro que está precisando de dinheiro está sendo obrigado a entregar fêmea por R$ 210. E fechando a listinha das derriçadas, apareceu Redenção do Pará, onde a vaca foi rebaixada para R$ 190. Minha alma sempre espera, calma, a primavera, mas eu estou longe de ser bondoso como um monge. E se for para defender meus companheiros, eu sou mais ligeiro do que a gata pintada, atocaiada na galhada, esperando passar o cateto apalermado que ficou apartado do bando. A lida que eu escolhi nesta vida foi correr chão nesse sertão, tocando viola e boiada, pelejando contra a injustiça que campeia nessas aldeias. E na minha jornada, o que mais atiça meu coração é a paixão, jamais a cobiça. Estas trovinhas usadas para anunciar o arremate da nossa apresentação de todo dia aqui na televisão representam um retrato fiel do que eu vi, vivi, senti e aprendi nestes muitos anos em que a minha lida e a minha vida estradeira me deram a extraordinária oportunidade de correr mundo nas cidades e nos fundos desse imenso chão brasileiro. E como agradecimento por ter conseguido ajuntar um mínimo de conhecimento sobre a nossa verdadeira cultura sertaneja, sem contaminações estrangeiras, eu ajuntei tudo o que eu escrevi e publiquei nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam à disposição dos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, do país inteiro. Se por acaso alguém quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou a coleção inteira, pode ligar para mim mesmo no meu telefone pessoal, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E sendo a lida do peão estradeiro a de levar a boiada e a vida em frente, a gente anuncia aqui a nossa despedida do povo desta freguesia para pegar de novo a estrada, deixando já a volta marcada para amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.